Bem-vindos à terceira aula da disciplina de Introdução à Linguagem de Programação Python. Hoje aprenderemos o que são funções e dependências nessa linguagem de programação. Então vamos começar pelo que são funções. Para introduzir essa funcionalidade, eu gostaria de dar como exemplo o exercício que eu passei para vocês na última aula. Então esse foi o exercício que eu dei para vocês no final da última aula. Espero que vocês tenham conseguido resolver. Aqui eu vou dar uma solução para o problema, vocês podem comparar com a solução de vocês e vejam se aproxima. Então, primeiro eu vou ler o enunciado do exercício, que diz o seguinte: o estudante tem o direito à isenção da taxa de um determinado vestibular se tiver frequência escolar maior ou igual que 70% e renda familiar menor que R$ 1.000 mensais, ou se possuir média escolar maior ou igual que 8. Então essas são as condições para que um estudante ele tenha isenção ou não numa determinada taxa de vestibular. Aí o exercício diz o seguinte: escreva um programa em Python que compute se cada um dos estudantes abaixo tem direito a esta isenção. Então o exercício ele dá os dados de 3 estudantes com nome, frequência, nota e renda, para que o sistema calcule se cada um deles deve ser isento ou não com base na condição que foi dada no primeiro parágrafo do exercício. E por fim, num terceiro parágrafo ele diz o seguinte: imprima um relatório onde cada linha represente um aluno com seu nome e se este deve ser isento ou não isento. Então aqui ele dá um exemplo de como é que deve ser a saída. Tem que ter uma linha para cada estudante pelo qual eu estou computando se a taxa de isenção deve existir ou não, e eu tenho que representar com cada um pelo nome e pelo status se ele é isento ou não isento. Então agora eu vou dar uma solução para esse problema no Jupyter. Então aqui eu tenho o enunciado do exercício e vamos começar pela primeira parte. Então a primeira parte mostra a condição para a qual um estudante deve ser isento ou não da taxa de vestibular. E essa condição é a seguinte: tiver frequência escolar maior ou igual que 70% e renda familiar menor que R$ 1.000 mensais, ou se possuir média escolar maior ou igual que 8. Então aqui analisando esse problema, o que nós vemos é que tem 3 elementos que fazem parte dessa condição para determinar se um estudante deve ser isento ou não da taxa de vestibular. Esses elementos são a frequência escolar, a renda familiar mensal e a média escolar dele. Então esses 3 elementos no Python a gente pode representá-los através de variáveis, como nós aprendemos. Além disso, esses elementos são combinados numa grande condição. No Python nós poderíamos representar essa grande condição como uma expressão booleana complexa, a qual conecta as variáveis dos 3 elementos a partir de operadores lógicos que são representados aqui pelas conjunções e ou. Então vamos fazer um exemplo primeiro, levando em conta os dados do Alberto. Então eu tenho primeiro a frequência escolar, que eu vou definir uma variável frequência. E vou representar essa frequência com base nos valores para o Alberto, que é 60%. Eu vou representar o 60% como um número decimal, então 0,6. O segundo elemento citado no enunciado é a renda familiar do estudante. Então aqui eu vou definir a partir de uma variável chamada renda. A renda familiar do Alberto é de 3.500. O terceiro elemento é a média escolar, que eu vou representar por uma variável chamada média. E a média do Alberto é de 7. E aí aqui, essa grande condição, como eu disse, pode ser representada por uma expressão booleana, como nós aprendemos anteriormente, onde cada um desses elementos vai ser conectados a partir dos operadores lógicos AND para e OR para ou. Então vamos lá. A primeira condição que define se um estudante ele deve ser isento ou não é tiver frequência escolar maior ou igual que 70. Então aqui eu posso representar a frequência maior ou igual a 0,7 e renda familiar menor que R$ 1.000. O e eu posso representar pelo operador lógico AND. Renda familiar menor que R$ 1.000, renda menor que 1.000. Aí tem uma segunda condição aqui que pode determinar se o estudante vai ser isento ou não, que diz que se possuir média escolar maior ou igual que 8, ele está isento. Então aqui tem o ou, eu tenho que conectar essas duas expressões booleanas. Então eu posso colocar essa primeira entre parênteses, okay? E aí eu defino aqui OR
média maior ou igual a 8. Então essa é a condição para o Alberto. Vamos checar se ele é isento ou não? Se ele for isento, tem que dar true. Se ele não for, tem que dar false. Então vamos ver. Que o resultado for false. Ele não é isento. Mas lembrando, esse não é o resultado, não é dessa forma que a gente tem que imprimir para o Alberto se ele é isento ou não. A gente tem que prover esse status aqui, que é uma variável textual não isento. Então aí eu posso definir aqui uma variável isento. Posso inicializar ela como falso. E aí eu posso utilizar uma condição, como nós aprendemos na última aula. O que é uma condição? Uma condição ela determina se um trecho de código deve ser executado com base no resultado de uma expressão booleana. Então aqui eu posso colocar o if, que é o comando que define uma condição. Perdão, aqui de vez isento eu posso colocar a palavra final, que é não isento. Se essa condição ela for verdadeira, eu só atualizo a variável isento para isento. Por fim, eu posso criar uma variável aqui nome para o Alberto, com o nome do Alberto, e aí eu tenho a informação para ele, se ele é isento ou não. Então eu posso fazer assim, imprimir nome, o hífen e o valor que está armazenado na variável isento. Então aqui dá o valor para ele, Alberto não isento. Só que não é bem isso que o exercício está pedindo. O que o exercício ele pede aqui, que fica bem claro, é que é para imprimir um relatório onde cada linha represente um aluno com seu nome, se este deve ser isento ou não. Não posso gerar uma seção para cada estudante, para computar se ele deve ser isento ou não, e imprimir a mensagem. Eu devo gerar um relatório onde o status, a informação de cada estudante tem que ser impressa linha a linha. Então o que eu posso fazer aqui? Posso determinar a variável só para o Alberto, então vou colocar nome Alberto, frequência Alberto, renda Alberto. Então aqui eu tenho só a informação sobre o Alberto, para eu distinguir das variáveis que eu vou criar depois para os outros estudantes, para no final eu imprimir o relatório. Então aqui eu posso atualizar. É um cabeçalho aqui que eu estou computando a informação para o Alberto. E eu não vou imprimir nada, eu só vou armazenar nas variáveis que são específicas para ele. Então, só para testar para ver se funciona, se eu não estou esquecendo de atualizar nenhuma variável. Então, está funcionando. Então, tá. Então, essa é a informação para o Alberto. Aí, aqui, eu vou gerar para o próximo estudante, que é a Camila. Então, eu posso definir também uma variável nome Camila, que é Camila, frequência Camila, é 85%, então 0,85, renda Camila, vamos ver a renda familiar da família dela, é 1.500, eu coloco aqui 1.500, vamos ver a média dela, qual que é a média escolar? Bom, a média da Camila é de 6. Então aí aqui eu também posso criar o status para ela, né? Isento, Camila. Então aqui ela começa como não isento, ou se a gente quiser fazer melhor, poderia ter não isento ou isentar, mas vamos deixar só aqui no masculino mesmo. Então aqui eu defino a condição da mesma maneira que eu fiz para o Alberto, então, Camila maior ou igual a 0,7, e se a renda dela for menor que 1.000, ou se a média dela for maior ou igual a 8. Então, vamos ver se a Camila é isenta ou não. Vamos gerar a mensagem aqui só para checar. O nome Camila. A variável isento Camila. Então a Camila também não é isenta. Agora vamos computar por último da Maria. Então definir um cabeçalho aqui para mostrar que é a seção que a gente vai fazer o cálculo da isenção da Maria. E
só repetir o que nós fizemos antes. Vamos ver qual que é a frequência dela. Bom, ela teve 95% de frequência, então ela estava em quase todas as aulas. Vamos ver a renda da Maria. A renda mensal da família dela é de R$ 900. E a média dela é 9,5. Então ela é uma ótima aluna. Posso inicializar aqui o status dela como não isento, como eu fiz para os outros. E aqui eu defino uma condição para executar um trecho de código, caso essa expressão booleana seja verdadeira, que é a expressão que determina se um estudante ele deve ser isento ou não. Maior ou igual a 0,7 e renda Maria menor que 100, menor que 1000, perdão, ou média Maria maior ou igual a 8. Tá? De acordo com o que nós vimos no enunciado do exercício. Então aqui, se cumprir com essa expressão booleana, ela é isenta. Então eu atualizo com a informação. Então aqui, vamos checar se a Maria é isenta ou não. Aqui eu posso determinar o nome dela. Informação isento Maria. Vamos checar. Bom, a Maria é isenta. Resolvemos aqui, calculamos como o exercício pedia, para cada estudante se ele deve ser isento ou não. Agora eu preciso gerar o relatório. E aí eu vou imprimir as mensagens que eu mostrei anteriormente. Então, o nome é Alberto. E o valor da entidade isento Alberto, que está armazenado. E faço o mesmo para Camila e para Maria. Opa, aqui é Maria. Testar? Então tá lá. Essa é a informação, relatório que gerou. Então o Alberto ele é não isento, Camila não isento e a Maria é isento. Mas aí eu vou perguntar para vocês com base no que nós vimos na aula 0. Na aula 0 nós vimos um lema que ele dizia o seguinte: Don't repeat yourself, ou seja, não se repita. Tentem evitar redundância no código. Aí, com base nesse lema que nós vimos, eu pergunto para vocês, essa solução que eu achei aqui, ela está evitando a repetição? Não, né? Se vocês verem, os comandos eles são extremamente semelhantes. Então, linha 1 aqui, nome Alberto, com nome Camila, com nome Maria, mesma coisa para frequência, mesma coisa para renda, mesma coisa para isento. Veja a condição, estou repetindo a condição 3 vezes. Imagina, por exemplo, que a gente recebeu depois uma chamada, né, que da universidade ou do órgão que define a condição da taxa de isenção, que diz que agora o estudante ele tem que ter renda mensal menor que R$ 500. Então eu teria que atualizar aqui 3 vezes. Agora imagina, por exemplo, que eu tivesse 10 estudantes, eu tivesse que repetir 10 sessões aqui, depois eu tivesse que atualizar as 10 sessões. Eu estaria muito factível a cometer um erro, de esquecer às vezes de atualizar uma condição, ou de cometer um erro simplesmente pelo fato de eu estar repetindo um mesmo comando muitas vezes. Pelos conceitos que nós aprendemos até agora, essa solução que eu dei, ela não se adequa como uma boa prática. Um dos problemas que as funções em Python resolvem é justamente isso, como eu vou explicar a seguir. Só para descrever e formalizar para vocês. Porque à medida que um programa cresce em complexidade, vocês têm um compilado de programas no domínio, ou que esteja criando um software, ou mesmo um programa que ele é muito longo, vocês devem evitar ao máximo repetir comandos, ou repetir comandos semelhantes. Porque isso, como eu mostrei no exemplo anterior, ele atrapalha na manutenção e na depuração do código. Se depois vocês tivessem que atualizar a informação, imagina vocês terem que atualizar cada row comando que vocês repetiram ao longo de um programa. Vocês estariam muito factível a cometer algum erro. E aí, para resolver esse problema, uma boa prática é utilizar as funções. Então, funções são mecanismos no Python que eles permitem que vocês agrupem um conjunto de comandos em módulos menores.
As funções, elas são muito semelhantes ao que vocês talvez tenham estudado no colegial sobre funções matemáticas. Então, ele é um mecanismo que ele recebe entradas, valores de entradas, que tem o nome de parâmetros. Dentro dessa função, você pode desempenhar cálculos com esses parâmetros, ou vocês podem isolar um conjunto de comandos. E, por fim, vocês podem retornar um ou mais valores como saída. Então, essa é a sintaxe para uma função. Sempre uma função ela é definida pelo def. Aí vocês podem dar um nome para aquela função com base no que o conjunto de comandos que tem dentro dela executa. Aí vocês têm que abrir um parênteses e aqui vocês definem os parâmetros de entrada. Termina com 2 pontos, que nem o if, e denta, que nem o if, faz os comandos que tem que fazer com base nos parâmetros ou o conjunto de comandos que vocês queiram isolar dentro dessa função. E por fim vocês retornam um valor. Então agora eu vou voltar para aquele exercício da última aula e eu vou prover uma solução muito melhor que vai mitigar todas as repetições que nós estávamos fazendo na última solução. Então agora que nós temos uma função, a gente pode pensar da seguinte maneira. Uma função ela pode receber como entrada parâmetros. Por exemplo, a gente pode dar as variáveis que nós vimos anteriormente como parâmetros. Então vamos supor que eu crie agora uma função chamada isento, que visa calcular se um estudante é isento ou não. Primeiro preciso me perguntar que tipo de informação eu preciso para determinar se um estudante é isento ou não. Preciso da frequência dele, da renda e da média. Então eu posso definir essas 3 variáveis como parâmetros de entrada para essa função. E lá dentro eu posso isolar o conjunto de comandos que calcula, de fato, se aquele estudante é isento ou não, e eu posso retornar o status de isenção. Então vamos lá. Então eu vou definir uma função aqui def, é a sintaxe que se usa. Lembra, é muito semelhante a condições. A diferença é que ao invés de definir if, quando vocês definem para condições, vocês vão definir def para uma função. Eu vou chamar ela de isento e ela vai receber como entrada, então, a frequência, uma determinada renda e uma determinada média. Então ela recebe 3 variáveis e aqui dentro eu vou fazer a condição. Posso definir primeiro a variável isento, não isento, e aqui eu faço a condição se checa se o estudante aqui em questão, pela qual eu estou passando as informações dele, deve ser isento ou não. Então frequência maior ou igual a 0,7 e renda menor que 1.000, de acordo com o que nós vimos no enunciado, certo? Ou média maior ou igual a 8. Caso isso seja verdadeiro, eu defino que ele é isento. Por último, eu posso retornar aqui esse valor, se ele é isento ou não. E aí o que basta para fazer é gerar o relatório. Então aqui eu posso dar o nome do Alberto, e aqui eu posso chamar essa função com base nas informações dele. Então ele tem 60% de frequência, renda da família é de 3.500 e a nota dele é 7. Mesma coisa, eu repito para Camila, então é isento, e aqui eu vou passar a informação dela como parâmetro. Então a Camila ela tem 85% de frequência escolar, a renda da família dela mensal é de 1.500, a média escolar é de 6. E por último, tem a Maria. A Maria ela tem 95% de frequência escolar, a renda mensal da família é de R$ 900 e a média dela é de 9,5. Agora, se nós executarmos esse código aqui, ele vai imprimir a mesma resposta, o mesmo relatório de anteriormente, e veja que com muito menos código. Veja que agora eu isolei um conjunto de comandos numa função, e toda vez que eu quiser executar esse conjunto de comandos, basta eu chamar essa função com base nos valores das variáveis que são utilizadas para o cálculo dessa função. Então veja que agora fica muito mais fácil. Se para o futuro chegasse alguma portaria que mudasse as regras para isenção, eu poderia simplesmente atualizar aqui. Então vamos supor que a média do aluno tem que passar a ser 9. Poderia muito bem mudar aqui e seria simplesmente assim. Veja que não há só uma forma de achar uma solução para esse problema. Ainda para manter mais simples, eu podia colocar a impressão como um comando dentro da função. Então vou criar aqui uma segunda solução ainda. Vamos primeiro chamar essa aqui de solução 1. Aqui eu vou criar uma solução 2. Então aqui eu também poderia definir a função é isento, o nome do estudante, a frequência, a renda e a média. Aí eu poderia calcular aqui e ao invés de retornar o status dele, eu já poderia imprimir aqui mesmo. Eu poderia fazer nome isento. Aí veja que bastaria eu chamar a função aqui para cada um dos estudantes.
Então, o Alberto, né? O nome, a informação dele, as informações da Camila e as informações da Maria. Veja que agora eu encapsulei a impressão também dentro da função. Então agora se eu gerar aqui, ele também me gera o relatório. Então veja que essa é uma solução muito mais simples para o exercício anterior, utilizando as funções. Então aqui só para exercitar um pouco o que é possível fazer com essa funcionalidade de função, primeira coisa é que nós podemos fazer chamadas complexas. Então eu posso colocar como um parâmetro de uma função o resultado de uma outra função. Eu vou mostrar para vocês no Jupyter a partir desse exemplo dessa função soma. Então suponha que eu tenho uma função soma que recebe um parâmetro x e outro parâmetro y, e ela retorna a soma desses dois parâmetros. Então aqui eu posso brincar com essa função. Posso passar diferentes números como parâmetro. Se eu passar 1,4, por exemplo, ela vai me retornar 5. Eu posso salvar o resultado de uma função numa variável. Então posso fazer aqui, resultado. Ela vai armazenar na variável resultado o que a função soma retornou. Se quiser ainda, eu posso passar o resultado como parâmetro para uma outra chamada a essa mesma função. Então vamos supor que agora eu tenho resultado e 1. Então aqui esse resultado é 5. Estou passando mais um parâmetro 1, o resultado aqui vai ser 6. Ou ainda, se eu quiser, eu posso colocar o resultado de uma outra função aqui. Então aqui 5,5 daria 10, 10 mais 5 daria 15. Lembrando, também posso armazenar numa variável, resultado 2. Lembrando que eu posso fazer isso aqui recursivamente. Posso abrir aqui de novo, mais 5,5. Posso mudar aqui, 6,5. Aqui eu posso ter diferentes resultados. Sempre chamando uma função como parâmetro de uma outra função e assim por diante. Bom, outro detalhe das funções. Elas podem receber qualquer número de parâmetros, ok? Então, por exemplo, aqui eu defini uma função chamada multiplica e ela recebe 6 parâmetros, qual eu os multiplico. Então, vamos demonstrar essa função lá no Jupyter. Então, aqui a função multiplica, posso fazer def, como eu mostrei anteriormente, faz parte da sintaxe. Aqui eu chamo ela de multiplica. Lembrando, o nome é vocês que definem. Geralmente se coloca no formato de verbo. Geralmente variáveis ficam como substantivo, recebem como nome substantivos e funções recebem como nome verbo. Mas aqui, se vocês quisessem também, nada impede de colocar multiplicação, por exemplo. Mas vamos definir assim. E aí ela recebe como parâmetros x1, x2, x3, x4, x5 e x6. Aí 2 pontos, né? Tem a indentação para saber qual que é o conjunto de comandos que está dentro da função. E aqui eu estou retornando x1 vezes x2 vezes x3 vezes x4 vezes x5 vezes x6. Então aí eu posso fazer multiplica, posso colocar os valores que eu quiser aqui. Aí ela me dá um resultado. Se eu ainda quisesse, posso colocar aqui também a função soma, o resultado da função soma como um dos parâmetros também. Soma 4,4. Tudo isso é possível com as funções. Bom, outra característica das funções é que elas não necessariamente precisam receber parâmetros. Eu tenho um exemplo onde eu defini uma função chamada minha universidade, que ela retorna o nome da universidade no qual nós estamos vinculados. Então vamos demonstrar essa função lá no Jupyter. Então aqui para definir a função minha universidade, uso def, minha universidade, não recebe parâmetro nenhum, e aqui eu retorno o nome da universidade que nós estamos vinculados. Se eu chamar essa função, ela vai retornar o valor. Lembrando que eu posso chamar a função quantas vezes eu quiser. Tá? Se quiser chamar ela 3 vezes e imprimir, sem problemas. Se eu quiser, eu posso mudar o nome. Vamos supor que eu coloque só a sigla, né, o FMG, ela vai imprimir. Por último, aqui outra característica das funções é que elas não necessariamente precisam retornar algo. Vocês podem criar uma função com um conjunto de comandos que executa algo, como por exemplo, para imprimir uma mensagem. Então aqui eu tenho uma função chamada cumprimenta, que ela vai retornar olá, tudo bem? Então vamos demonstrar ela em Jupyter também. Então aqui a função cumprimenta, ela pode somente imprimir uma mensagem. Olá,
Tudo bem? E aqui, se eu chamar ela vai retornar a mensagem.